Eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda em até 60 dias com o método Startup 60. E hoje a gente está finalizando nossa sequência, nossa série de vídeos sobre os modelos de negócio aplicados às startups. É importante que a gente converse sobre os modelos de negócio, porque os modelos de negócio falam, né, o máximo possível de oportunidades, e hoje eu quero falar sobre o modelo por assinatura. Esse é um modelo bacana, tem muitas opções, eu vou poder passar vários exemplos aqui para vocês, para que você consiga enxergar como é que funciona esse modelo de assinatura para as startups, como é que você consegue aplicar isso na sua startup, alguns cuidados que precisam ter dentro desse modelo, e você consegue depois gerenciar e desenvolver os negócios. É sempre importante a gente estudar sobre modelos de negócio, porque, apenas recapitulando, modelo de negócio em startup significa como você vai ganhar dinheiro com a sua startup, de que forma que a sua startup vai ser monetizada, como é que você vai ter lucro com a sua startup. Então é essa a principal preocupação. Ao conhecer todos os possíveis modelos de negócio para a startup, você consegue tomar a decisão fruto tanto do modelo de negócio como do tipo de atuação que você vai buscar, que tipo de atuação profissional você quer, qual o foco da startup, ou seja, a conciliação de todas essas questões permitem que você escolha melhor o modelo e direcione qual negócio que pode ser vantajoso, mais vantajoso para você. Eu já peço por gentileza que você se inscreva no nosso canal, acompanhe o nosso conteúdo, compartilhe esse conteúdo com, com os outros empreendedores, as pessoas que você gosta, para que ele tenha o máximo possível de relevância. E já vamos ao assunto aqui para a gente tratar sobre o modelo de negócio por assinatura. Vamos lembrar então, modelo de negócio significa a forma como o seu negócio é monetizado, a maneira como você vai ganhar dinheiro com isso, e o modelo por assinatura, ele relembra muito a ideia. Se lembra dos jornais, das revistas que a gente tinha lá no passado, que você tinha a assinatura do jornal, que o jornal era entregue na sua casa diariamente, ou a assinatura da revista. Alguns de vocês não é do tempo de vocês, quem é mais jovem aí, né? Então as pessoas assinavam as revistas lá e as revistas eram entregues aí semanalmente, ou diariamente, ou mensalmente na sua casa. Essa ideia da assinatura, ela vem com o propósito de uma compra recorrente. Esse é o grande desafio, a grande questão e a grande vantagem do modelo por assinatura. Lógico, esse modelo não é novo por si só, mas ao entrar nas startups, permitiu que a gente pudesse trabalhar uma série de questões que fossem direcionadas mais para como é que a gente pode ganhar dinheiro dentro dessa questão. Então, quando a gente fala da questão da assinatura, é um modelo relevante porque ele permite a repetição da compra, ou seja, permite a recorrência da compra. Isso é particularmente importante quando nós falamos de fluxo de caixa. Imagine o seguinte, né? Imagine uma empresa em que você tem clientes comprando o tempo todo de você, ou seja, eles compram uma vez e eles têm a questão que nós falamos de recorrência, ou seja, ele compra ao longo do tempo. Esse seria o sonho de qualquer empresa, você vender várias vezes para o mesmo cliente. O conceito do modelo por assinatura, ele é bastante valioso porque ele tem uma característica que é única, que é fazer com que aconteça a compra recorrente. Então ele tem uma vantagem sobre os demais modelos, porque à medida em que você agrega clientes, à medida que você entra com novos compradores, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, a tendência é que a sua base de faturamento ela cresça continuamente. Pode acontecer diminuição do faturamento? Pode, a gente vai falar depois sobre isso, tá? Mas a ideia é que uma vez que seu modelo seja aceito, que o seu negócio seja aceito, você consegue evoluir bastante sobre o aumento do faturamento crescente, porque mais e mais assinantes passam a comprar os seus produtos ou serviços, a maior parte das vezes nas startups são serviços, né? E esses serviços, então, eles só aumentam a base de clientes a serem atendidos por esses serviços. Alguns exemplos aí muito simples aí que vocês provavelmente já utilizam, né? Então você tem um modelo Netflix, que é um modelo por assinatura.
ao qual você faz uma assinatura, paga mensalmente e você tem acesso aos serviços lá de streaming, lá, né? Filmes, séries, né? Amazon Prime também é a mesma questão, Spotify é a mesma questão, enfim, e algumas outras funcionalidades também que são bem interessantes também. Eu falei, por exemplo, de serviços são entregues, né, ofertados de uma maneira digital, né, através do telefone, né, da internet. Existem alguns outros serviços que também podem ser feitos por assinatura com entrega física, como por exemplo a Gympass, né, que é a startup que oferece serviços aí de academia, e que também acontece um serviço de assinatura, você paga uma assinatura para se manter como usuário desse serviço. Existe também startups que direcionam também os esforços para assinaturas de aspectos físicos, né? Produtos físicos também, né? E a gente vai comentar sobre isso, tá? Mas principalmente o que eu quero reforçar, você empreendedor, você que está me escutando, quer montar sua startup, está pensando quais são os modelos de negócio que podem ser trabalhados, o modelo por assinatura ele tem um peso muito grande, é bastante relevante justamente porque ele permite que você consiga explorar bastante o conceito da recorrência, ou seja, das compras contínuas mensais, né, para os seus clientes. Muito bem, dito isso, alguns exemplos, vamos falar de vários exemplos. Já citamos aí os exemplos da Netflix, do Spotify, da Amazon Prime, né? Falamos da Gympass, mas alguns outros serviços também são bem interessantes que talvez você não conheça, até de empresas que são conhecidas, mas você talvez não tenha escutado falar sobre isso, tá? Vou dar um exemplo, iFood. A iFood tem, né, ela começou a testar, né, um serviço de assinatura de pãezinhos, em que ela faz uma entrega de pãezinhos aí num valor lá, paga lá um valor mensal, né? Então uma assinatura de entrega de pãezinhos diários para os seus clientes, certo? Você tem serviços de cursos, por exemplo, treinamentos, então tem lá uma empresa aí que durante um tempo já se esgotou já nesse momento, né? Mas ela fazia entrega de cursos para condicionamento físico, então você tinha acesso aí a uma plataforma de cursos e você tinha lá um conjunto aí de conhecer vídeos, né, e tutoriais para a entrega de conteúdo voltado para o condicionamento físico, né. Você tem até uma plataforma financeira chamada Finclass, que entrega conteúdo específico para gestão financeira, investimentos e tudo mais, e você tem um modelo como se fosse uma Netflix da área financeira, e essa é uma tendência também interessante, porque começa a trabalhar com o conceito de assinaturas de conteúdo especializadas. Então são conteúdos específicos. Pensa na Netflix, pensa na Amazon, né? Pensa na Globoplay, são conteúdos de entretenimento mais amplos, né? Filmes e séries. E você pode também começar a trabalhar como startup com a oferta de conteúdos específicos, por exemplo, treinamento para enfermeiros, informações e tutoriais para analistas de sistemas. Essa é um grande espaço, uma tendência interessante que pode ser trabalhada. No aspecto também de entregas físicas também, um exemplo de uma startup que fez isso, né? Uma empresa de passagens aéreas, ela passou a oferecer uma assinatura de passagens aéreas, a pessoa fazia um pagamento, né, mensal disso e tinha direito a um conjunto de voos para prestar, né, para poder utilizar, né. Você tem aí diversas startups, empresas de e-commerce de vinhos que fazem a assinatura dos vinhos, ou seja, você paga uma assinatura mensal e recebe na sua casa um guia de vinhos, um conjunto X de garrafas, 2, 4, 6 garrafas, um maior ou menor padrão, uma assinatura específica de um conjunto aí, valores menores ou maiores também que você pode fazer assinatura. Celulares, você pode também fazer assinatura. Veículos, você pode fazer assinatura de veículos. A cada determinado período X de tempo você pode trocar o veículo. Roupas, até medicamentos também fazem parte, uma vez que muita gente toma, né, o chamado uso contínuo de medicamentos, então não tem porquê
a gente não ter essa ideia, né, da oferta de medicamentos. Serviços jurídicos, serviços contábeis, né? Então a ideia da assinatura, então você tem até na própria House of Startups, né, o nosso hub, nós temos uma startup voltada para contabilidade que ela tem o serviço de assinatura, né? Então o serviço de assinatura, serviços contábeis em que é uma startup, ela atende como startup, não é uma consultoria, ela tem um conjunto de funcionalidades automatizadas e semi-automatizadas, ao qual os clientes, pessoa jurídica principalmente nesse caso, compram, né, os serviços contábeis e pagam uma assinatura recorrente, uma assinatura mensal. Falamos aí de academia, vinhos, passagem aérea, serviços jurídicos, até, por exemplo, compras no varejo. Nós temos, por exemplo, a Shopper. Shopper é como se fosse uma loja virtual de produtos de consumo aí, de produtos de supermercado mesmo, que eles têm uma funcionalidade que a ideia é o seguinte: você faz uma cesta de produtos, por exemplo, sou eu, minha esposa, meu menino, né, ele usa fralda tal, tantos por mês, eu preciso de tantos detergentes por mês, eu preciso de tantas esponjas no mês, eu preciso de tantos papéis higiênicos, ou seja, um conjunto, tantas latas de ervilha, ou seja, produtos até então eram produtos não perecíveis, depois agora eles entraram com produtos perecíveis, né, e abriram mais esse modelo, mas no primeiro momento a ideia era, uma vez que você faz a primeira compra, depois ela se torna recorrente, considerando que esses produtos de cesta básica nossa, né, fralda, shampoo, detergente, lata de ervilha, arroz, elas se repetem, né, ao mês, né? Então olha que interessante o modelo, ele começou justamente oferecendo um modelo de assinatura praticamente, ao qual acontecia então a repetição, a recorrência da mesma compra, você só dava o ok lá e falava assim, todo dia 15 eu quero que seja feita a entrega dessa cesta de produtos aí na minha casa aí, você podia alterar, hoje eu quero mais detergente, menos detergente, posso pausar, tô de férias, aquela coisa toda, tinha um conjunto de funcionalidades, mas é bem interessante. Celulares também, você, em vez de comprar um celular, você paga a assinatura do celular, né? Eu tenho dentro do meu hall de startups investidas, eu tenho uma startup que ela faz locação de veículos para motoristas de aplicativo. Então é um modelo marketplace, né? A gente já comentou sobre o modelo de marketplace, tá? Mas é com assinatura recorrente. Então ele junta dois modelos, né? Então você tem motoristas de aplicativo de um lado, pessoas que são donas de veículo, pessoas físicas, inclusive, que querem botar para funcionar os veículos, né? De ganhar dinheiro com os veículos parados. Eu tenho 2 carros, eu posso locar um dos veículos, não sou agência de locação, mas faz isso e a pessoa paga mensalmente através de uma assinatura pelo uso a longo prazo, né? Então são assinaturas de longo prazo, no mínimo, se eu não me engano, assim, no mínimo 3 meses, né? Você se mantém com o veículo, ou seja, imagina você ter um faturamento garantido, né? Vamos colocar assim, porque tem a venda recorrente. Garantido, talvez não seja a palavra, mas existe uma tendência maior à repetição, né? De compras, né? Por conta do modelo do modelo recorrente de pagamentos. Se a gente pegar, por exemplo, né, Globoplay, Amazon, Disney Plus, né, até, se eu não me engano, a Netflix, mas principalmente a Amazon, né? A Amazon ela tem a opção de você pagar mensalmente a assinatura ou pagar anualmente já pelo serviço. Tá? Qual que é a diferença de um do outro? Né? De uma forma geral, quando você paga o serviço pela anuidade, vamos colocar assim, a tendência é que você receba um desconto por esse pagamento. Qual é o motivo desse desconto e por que ele acaba incidindo, né? Imagina o seguinte, eu vou fazer a locação, vou pagar, né? Locação não, vou pagar pelos serviços lá do Amazon, né? Como se fosse a Netflix, pago, sei lá, R$ 15 por mês. E todos os meses eu vou pagando, né? Tem uma gestão de cobrança, a gente vai falar sobre isso agora. E não tem fidelidade, né? Então você vai pagando, né? Obviamente, então daria, R$ 15 vezes 12 meses, daria R$ 180. Estou chutando, não me lembro agora o número exato aí do valor da mensalidade, apenas simbolicamente. E ao invés de eu pagar R$ 180, de repente eu pago lá R$ 150 a anuidade, ou seja, tem um desconto aí, por exemplo, nesse exemplo hipoteticamente falando, de R$ 30, como se fossem 2 mensalidades. Por que isso? Porque você vai receber o dinheiro todo agora.
Então, na verdade, o que está acontecendo, essa é uma operação financeira. Você está tendo uma antecipação de caixa. Além de você garantir e assegurar que essa pessoa utilize o serviço por 12 meses, nesse exemplo hipotético, você ainda mantém aí, tem um valor do fluxo de caixa que entra logo no início, logo agora. Então é uma operação simplesmente financeira, que assegura que você tenha uma assinatura por 12 meses desse cliente e, além disso, você tem uma antecipação desse valor. E agora a gente precisa entrar sobre a questão da gestão do fluxo de caixa. A assinatura, ela tem que gerir o fluxo de caixa com muita cautela. Por quê? Porque em determinadas situações você recebe o valor antecipadamente, você tem que assegurar que os serviços ou os produtos contratados sejam entregues ao longo do tempo. Então, um exemplo de uma assinatura de vinhos. A pessoa contratou lá e pagou a assinatura de vinhos para os próximos 12 meses, certo? Você recebeu o valor, digamos que ela pagou à vista. Vou chutar aqui, por exemplo, era R$30 por mês, R$50 por mês, por exemplo. Então, ao longo do ano seria 50 vezes 12, 600. Só que você deu um desconto, como ele paga à vista, deu R$500. Ótimo, recebeu o dinheiro todo agora. Mas você tem que garantir, você tem que assegurar que ao longo dos próximos 12 meses, o cliente seu, ele receba lá seu guia de vinho, sua revista, seu tutorial e digamos que sejam 4 garrafas de vinho entregues mensalmente, você precisa assegurar que as 4 garrafas de vinho sejam entregues. Então precisa fazer uma boa gestão do fluxo de caixa. Se você pega a Netflix, por exemplo, Disney Plus, Amazon, certo? Todas a Globoplay, né, que são serviços de streaming, que também tem o serviço por assinatura. Digamos que a pessoa pagou lá a anuidade, por exemplo. Então, de novo, citando aí a Amazon, R$15 por mês, ou se for no ano todo, R$150, hipoteticamente falando. O que significa, como já pagou antecipadamente, a Amazon tem que assegurar que ocorra a entrega dos serviços de streaming ao longo dos próximos 12 meses. O que significa? Lançamento de filmes, conteúdos, séries que tem que estar disponíveis lá para o cliente. Fazemos uma assinatura, por exemplo, de medicamentos de uso contínuo. Né? Você está fazendo a assinatura, você tem que assegurar que existe estoque dos produtos ao longo dos 12 meses. Digamos, seja uma assinatura anual. Se for uma assinatura mensal, você tem que fazer a gestão, né, tanto do estoque dos produtos mensalmente, como da oferta para os clientes que asseguraram que compraram isso. Tem uma vantagem, obviamente, porque você já sabe antecipadamente quais são os produtos e qual é a quantidade básica inicial que você tem para isso. E aqui a gente pode criar diversos negócios, inclusive diversas startups podem fazer isso, não só de serviço, mas também startups voltadas para produtos, tá? É importante que você saiba fazer isso. Né? Eu vou dar mais alguns exemplos para vocês aqui, mas a gente tem que tomar cuidado nessa gestão. Tanto da gestão financeira, como na gestão logística, no caso de startups que trabalham com entrega de produtos. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Né? Eu tive a oportunidade de mentorar uma startup, não faz parte do nosso hub, então eu só fui um mentor só. Eu mentorei uma startup que ela tinha um equipamento que era como se fosse um colete, que ele vibrava e era interessante para tratamento da bronquite. Ele vibrava e era bacana para fazer limpeza do sistema respiratório, e a pessoa poderia comprar esse equipamento, ela poderia também locar esse equipamento. Ao fazer a locação, como é de longo prazo, né, então ela tinha uma assinatura, ou seja, ela pagava por uma assinatura dessa questão. Lembre-se, se eu estou fazendo uma gestão de locação disso, eu tenho que ter fluxo de caixa para fazer a produção, por exemplo, desse colete. Então era um colete vibratório, né? Então a pessoa vestia lá e o colete ele vibrava no corpo, ou seja, tinha uma tecnologia por isso, tinha uma vibração exata, né? Isso era tudo cientificamente testado, né? E analisado, mas tinha que ter o fluxo de caixa para produzir os coletes, porque é lógico. Vou chutar aqui, eu não me lembro agora o valor aqui, nem cabe a gente discutir, mas digamos que seja R$1.000 o custo do colete e eu loco esse colete por R$200 por mês. Né, digamos seja isso. Ou seja, nos primeiros 5 meses ele serve só para empatar o custo, certo? Fora a questão logística, assistência técnica, uma eventual troca de um colete que deu
uma má funcionalidade, aquela coisa toda. Então, pense que os primeiros 4, 5 meses, eles servem às vezes só para pagar os custos, né? O lucro vai vir ao longo do tempo. Por isso que é importante que a gente tenha bastante cuidado nesse sentido. Você quer ver um outro exemplo também que faz isso, também de assinatura? Pega, por exemplo, as locações de longo prazo do Airbnb, por exemplo, né? São locações mensais. Eu não estou dizendo aquela locação no padrão de utilização, né? Eu fiquei lá um final de semana, paguei pelo final de semana. Estou dizendo aquela pessoa que faz a locação, né, de longo prazo, longo período. Ah, eu fico mais de 30 dias aí, mês fechado. Acaba sendo uma assinatura, que você vai pagando a locação, é que nem o aluguel, o custo do aluguel, né? Você tem que ter o bem à disposição, você tem que ter um investimento no ativo, né? E nessa questão toda, não a sua startup, obviamente, se for esse modelo que nem do Airbnb, obviamente, né? Mas você tem que assegurar que o fluxo aconteça, por isso tem uma gestão muito cuidadosa, tanto do fluxo de caixa, como da questão da cobrança. Então agora é importante que você fique atento. O sistema de cobrança dos modelos por assinatura é fundamental para o sucesso da sua startup. Por quê? Porque uma cobrança recorrente, ela precisa ser automatizada. Você não pode ficar mandando boleto para o cliente mês a mês, né? Isso não funciona. Né? Ou mesmo que seja pelo boleto, você não pode sair imprimindo boleto. Isso tem que ser automatizado. Por isso que para os modelos por assinatura, o sistema de cobrança tem que ser trabalhado com muita cautela. Por isso que muitas vezes você faz a cobrança, mesmo que seja parcelado, em 12 vezes, por exemplo, você faz a cobrança no cartão de crédito. Ou seja, dentro da sua gestão você gerencia uma única cobrança. Fez a cobrança, pagou no cartão de crédito, dividir em 12 vezes, é uma possibilidade. Se é um pagamento mensal de fato, ou seja, não foi parcelado, até porque você tem pagamentos que são mais caros, né? Então, você tem aí, por exemplo, assinaturas que, sei lá, custam, eu estou chutando aleatoriamente aqui, mas um serviço que custe R$1.000 por mês, você não pode sair bloqueando R$12.000 de cartão, que a maior parte das pessoas, sem entrar no mérito de uma ou outra pessoa, mas a maior parte das pessoas sequer tem esse limite no cartão de crédito. Então, você vai ter que gerenciar as cobranças mês a mês, e para isso precisa ser automatizado. Tem que ser automatizado. Por isso que o cuidado, tanto no fluxo de caixa, como na gestão da cobrança, quando falamos do sistema, né, de gestão por assinatura, tem que tomar muito cuidado nesse sentido. E aqui vale a pena você prestar bastante atenção nessa questão, justamente para ficar atento. A gestão financeira, a gestão da cobrança e pensando também que o cliente ele tem que se manter, ele tem que se sentir, vamos colocar assim, né, bem atendido para se manter nesse sistema de assinatura. Afinal de contas, dando exemplo, uma startup que trabalha com assinatura de vinhos e deu o terceiro mês, tem atraso na entrega, não entrega os vinhos que recebem não tá certo, demora para atender, aquela coisa toda, a pessoa cancela a assinatura, certo? Então você como startup, você tem problemas. Algumas startups, por exemplo, hospedagem de sites, esse é um outro exemplo também, que você tem serviço de entrega na íntegra pelo meio digital. E se o seu serviço tem mau atendimento, não tem acompanhamento, não tem resposta, não tem suporte técnico, tem suporte de comercial, as pessoas cancelam o serviço e não adianta, vai querer reembolso de valor. Você vai entrar na briga que não convém discutir sobre isso, certo? Por isso que a automatização, primeiro cuidado na questão financeira, do fluxo de caixa, a automatização da cobrança, a automatização ou no mínimo semi-automatização do atendimento é fundamental e as novidades devem acontecer, porque as pessoas são ávidas por novidades e inovações. Então pense que a Netflix, ela todo mês lança novos filmes, novos catálogos, novas séries, ela desenvolve séries internamente, ela compra os direitos de transmissão. Você tem lá um serviço, por exemplo, de hospedagem de sites. Continuamente, não sei se mensalmente, o que quer que seja, mas continuamente você deve oferecer vantagens, como por exemplo, novos serviços. Agora minha plataforma automatiza a mensagem de WhatsApp. Agora minha plataforma oferece, por exemplo, um funil de vendas. Agora minha plataforma oferece uma sequência de e-mails aí para fazer e-mail marketing. Ou seja, você vai desenvolver dentro do seu ramo
quais são as novidades. Por isso que tem algumas empresas, inclusive até startups, que elas automatizam sistemas de cobrança, automatizam sistemas de atendimento, aquele atendimento inicial, que é não humano, né? Que você, através de inteligência artificial, você consegue fazer uma sequência de atendimento, né? Organizada, né? Racional, e como etapa final, você vai, por exemplo, para o atendimento humano, normal, não tem problema nenhum, mas até ali você, digamos assim, de cada 100 reclamações ou 100 solicitações, você consegue matar, né, a situação, ou seja, consegue atender plenamente isso, vai, digamos, 60%, 70% dos atendimentos já consegue já no meio remoto, e aí diminui os custos de manutenção da startup que tem como modelo de negócio a assinatura, né? Pense, por exemplo, numa startup de vinhos, né, nesse exemplo que a gente está trabalhando, em que as pessoas reclamam que houve atraso na entrega. E aí, eventualmente, reclamar por atraso na entrega, ela pode automatizar isso e falar assim, houve atraso na entrega, coloca seu código aqui, tá bem, o código aqui, a gente vai tratar isso, vamos responder até 2 dias úteis, aquela coisa toda, você consegue automatizar, não precisa ter um humano para trabalhar com isso. Lógico, o que a gente quer é que minimize tudo isso. Tem até um sistema muito conhecido, Zendesk, que é um software bem conhecido, está sempre nas feiras de eventos e tudo mais, né? E ele oferece plataforma de serviço de atendimento ao cliente, hospedar na nuvem, tem conjunto de funcionalidades, tem sistema de tickets, tem o sistema lá de chat, ou seja, que oferece bastante atenção e cabe também a você, como startup, pensar em todas essas possíveis funcionalidades a serem acrescentadas aí na sua startup. Bom, resumindo, o modelo de assinatura é muito interessante porque ele te dá pagamento recorrente, essa é a ideia. Aumenta a base de clientes ao longo do tempo. Quando é que cai a base de clientes? Em duas situações, outras situações, mas eu quero reforçar duas situações. Uma, quando a concorrência aperta e novas empresas, novas funcionalidades aparecem e acaba tendo uma migração de clientes que compravam de você, ele vai para outra assinatura. Os exemplos de Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, HBO, Globoplay é um bom exemplo, aumenta a concorrência, antigamente era só Netflix, né? Então aumentou a concorrência, você começa a ter gente que assinava Netflix, migra então para outros serviços, tá? Então isso vai acontecer. Então quando a concorrência acontece, e a segunda questão, de várias questões, mas duas que eu quero reforçar, é quando acontece problemas na sua gestão. Que problemas é essa? A falta de automatização dos processos, erros no processo de assinatura, esses problemas todos, eles podem fazer com que diminua a quantidade de assinantes. Então, você como gestor, você como empreendedor de startup que está me escutando, não importa de onde você esteja no Brasil, quer montar uma startup por assinatura, a primeira coisa que você tem que pensar é, lógico, pensando no modelo de negócio, o que você vai fazer e tudo mais, mas pense em formas de automatizar o seu processo. Isso vai ser fundamental para que você, ao longo do tempo, consiga manter níveis de serviço adequados, níveis esperados de qualidade no atendimento, consiga automatizar o processo de cobrança, né? Oferecendo descontos no pagamento à vista, né? Antecipado, é uma decisão sua, né? Você conversa junto com o seu sócio, define o que você quer, mas você consegue automatizar todas essas questões, que isso vai ser fundamental para manter uma boa estrutura. E ainda reforçando o aspecto operacional, precisa estar muito redondinho, principalmente no que se refere ao fluxo de caixa, para que consiga honrar ao longo do tempo a assinatura daquilo que você previu. Então você está fazendo assinatura de locação de roupas, por exemplo, você tem que ter fluxo de caixa para fazer essa locação de roupas. Ou, se é um modelo marketplace, você tem que ter fluxo de caixa suficiente para manter a estrutura do marketplace, enfim. Tem que gerenciar muito bem a estrutura do fluxo de caixa, para que você mantenha muito bem a sua startup saudável. Vai aumentar cada vez mais as startups que trabalham com modelo por assinatura, porque se tornou um modelo muito interessante para receita recorrente, que isso é fundamental para a sobrevivência dos negócios, e principalmente porque as pessoas estão ávidas por experiências. Então é uma tendência. As pessoas buscam cada vez mais experiências. Então oferecer experiências ao longo do tempo vai ser muito interessante como modelo bacana para você trabalhar como a sua startup. A minha recomendação,
Comece pensando no modelo e já pense no modelo que você quer trabalhar. Se couber o modelo por assinatura e for interessante, se aprofunde mais nele e pense nas formas que você consegue automatizar. Cobrança, operação, atendimento a cliente, certo? Essas questões todas, a parte financeira, para que você consiga ter o máximo possível de resultados ao longo do prazo. Eu sou o professor Lauton Benatti e te ajudo a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda em até 60 dias com o método Startup 60. Seja sempre bem-vindo, acompanhe o nosso conteúdo, compartilhe esse conteúdo com os outros empreendedores. Aguardo você na próxima transmissão. Grande abraço, valeu, tchau!